Olá, tudo bem? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Larissa, sou a responsável pela Escola Nogier aqui no Brasil e já de início eu gostaria de te convidar para que você se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações, clica no sininho. Por quê? Porque assim você será avisado com antecedência dos novos vídeos que serão postados aqui no canal. Este vídeo em especial, ele faz parte de uma série, a série dos 3 pilares da auriculoterapia francesa. O primeiro pilar é a detecção de pontos e o vídeo já está na playlist. Este é o segundo vídeo, o vídeo do segundo pilar, que é o vídeo do sinal vascular. E vai ocorrer também o terceiro vídeo, que será o vídeo das frequências de Nogier. Então, os 3 pilares são detecção de pontos, sinal vascular e as frequências de Nogier. E este vídeo em especial, ele vai falar sobre o sinal vascular. O sinal vascular é um dos 3 pilares da auriculoterapia francesa. Por quê? Porque o entendimento dele é fundamental para o entendimento da metodologia do Dr. Paul Nogier. Além disso, o sinal vascular é o verdadeiro diferencial da auriculoterapia francesa. É o que o diferencia, é o que a diferencia de todas as outras técnicas existentes que possam utilizar a orelha como meio de tratamento. Quando a gente entra em contato com o sinal vascular, a gente entra na área da auriculoterapia francesa pura. E mesmo eu já dando vários fundamentos, inclusive fundamentos históricos sobre a paternidade da auriculoterapia, que a gente sabe, né, que é do Dr. Paul Nogier, inclusive reconhecido como pai da auriculoterapia até pela Organização Mundial da Saúde, mesmo eu trazendo provas históricas, e eu vou continuar trazendo essas provas históricas, eu sei que ainda tem gente que duvida, que bate o pé, que torce o nariz quando a gente fala isso, porque a pessoa quer realmente trazer ainda alguma coisa, alguma base oriental para a auriculoterapia. Porém, quando a gente toca no assunto de sinal vascular, o sinal vascular é a pedra angular da auriculoterapia francesa avançada, que também é chamada de auriculomedicina e que, na verdade, o melhor nome é a auriculoterapia com auxílio do VAS. Eu vou falar um pouco mais sobre isso já já, mas quando a gente toca no assunto de sinal vascular, se alguém algum dia ousar não reconhecer a descoberta incrível do Dr. Nogier nessa área, poderá estar cometendo, inclusive, né, demonstrando uma falta de respeito à dedicação de uma vida de um dos maiores mestres da medicina ocidental. que é o próprio Dr. Paul Nogier. Então, aqui, neste assunto, sinal vascular, nasce um outro mundo, o mundo inconfundível da auriculoterapia francesa. Bom, como é que tudo isso começou então, né? Em 1966, ou seja, 15 anos depois do Dr. Paul Nogier ter descoberto a auriculoterapia e estar trabalhando há 15 anos com ela, ele teve uma descoberta fortuita. Ele estava no consultório atendendo um paciente, como sempre, sempre fazendo novas pesquisas, e nesse caso ele estava pesquisando o pulso radial. Ele estava lá segurando o pulso radial do paciente enquanto ele estimulava a orelha. Por quê? Detalhe, porque já tinha acontecido alguns fenômenos nas pesquisas dele, inclusive um fenômeno que ele chamava reflexo de inibição do membro inferior. Isso aconteceu devido a algumas outras coisas e, por conta disso, ele estava pesquisando, então, o pulso radial desse paciente. E ele observou que quando ele encontrava um ponto de tratamento, esse pulso tinha uma alteração que ele nunca tinha visto. No começo, ele achava que isso era uma referência ou era alguma coincidência relacionado ao reflexo óculo cardíaco. Existe já, né? Esse reflexo já era bem conhecido dentro da medicina, e ele achou então, pela mesma razão, que talvez existisse um reflexo aurículo cardíaco. E foi esse primeiro nome que ele deu para esse fenômeno que ele encontrou em 1966. Reflexo aurículo cardíaco, muito comumente, né, pela sigla, conhecido como RAC. Ao descobrir esse fenômeno,
Como sempre era da índole do Dr. Paul Nogier, ele começou a procurar historicamente se existia já algum médico, algum profissional, algum cientista que tivesse observado também essa reação vascular e que tivesse citado em alguma publicação. E ele encontrou. Ele encontrou um livro do Dr. René Lerich, que também era um francês, um livro escrito em 1945, que numa livre tradução do português se chamaria de Patologias e Cirurgias Arteriais. René Lerich era um cirurgião vascular muito reconhecido na época, e nesse livro ele relatava um caso muito interessante. O caso era de um paciente dele que tinha passado por uma cirurgia de aneurisma da artéria femoral direita. Esse paciente passou pela cirurgia, correu tudo bem, e quando o Dr. Lerich foi fazer o seu primeiro curativo, né, logo após a, a cirurgia, o que aconteceu? Ao ele tocar a pele ao redor, né, da artéria femoral direita, ao ele tocar a pele para poder remover o curativo e fazer curativo novo, o paciente sentiu um desconforto tremendo, mas era possível não só o paciente sentir, como o próprio Dr. Lerich observar uma pulsação dessa artéria femoral toda vez que o Dr. Lerich tocava a pele ao redor. Quando ele deixava de tocar, a artéria não pulsava tão fortemente mais. Quando ele tocava, a pulsação se tornava mais forte, inclusive visível a olho nu. Bom, o Dr. Lerich não deu grandes atenções para esse fenômeno, o paciente passava bem, teve alta, foi embora para casa, e quando o paciente voltou no consultório do Dr. Lerich, já no retorno da cirurgia, para terminar de tirar pontos ou coisas do gênero, o paciente relatou que aquele fenômeno continuava, ele não era mais dolorido, porque logicamente a cicatrização já tinha acontecido, mas ele percebia que ao toque, toda vez que ele tocava, né, a artéria pulsava de uma maneira diferente. E o mais interessante, o hobby desse paciente era ler romances policiais. E ele dizia que toda vez que ele chegava numa parte muito de suspense, muito assustadora do romance, a artéria também pulsava, chegando a ser visível a olho nu. O Dr. Lerich não deu grandes atenções para esse fenômeno que estava acontecendo, mas ele relatou nesse livro. E falando nas palavras dele, ele cita a seguinte conclusão: a patologia é um amplificador poderoso de fenômenos naturais que, em condições fisiológicas, passariam despercebidos. Bom, sem querer, o próprio Dr. Lerich conseguiu resumir nessa frase a essência do sinal vascular. Mas o que o Dr. Paul Nogier percebeu? Ele percebeu que o fenômeno que ele tinha acabado de descobrir, acabado de perceber, era o mesmo fenômeno que o Dr. René Lerich tinha descrito há 21 anos atrás. Então, nascia em 1966 uma nova etapa histórica da auriculoterapia. A auriculoterapia com o auxílio do VAS, mais conhecida como auriculomedicina, que não é um termo muito adequado para essa parte, para essa etapa nova aí da auriculoterapia. Então, a auriculoterapia agora tinha um lado avançado, um lado próprio para fazer a avaliação, que era o sinal vascular. Como eu disse anteriormente, no começo, né, desse vídeo, o termo auriculomedicina não é o termo ideal para descrever essa parte avançada da auriculoterapia. Apesar de ter sido cunhado pelo próprio Dr. Paul Nogier, na época ele achava que a orelha era uma região ideal para uma exploração do organismo como um todo, já que o corpo se projetava como um todo na orelha. Então, para salientar esse alcance diagnóstico que a auriculoterapia poderia chegar, ele uniu o termo medicina ao prefixo, né, aurículo, que já fazia parte da técnica que ele tinha criado.
Então, para salientar esse aspecto diagnóstico, ele cunhou o termo auriculomedicina. E em 1969, ele publicou essa nova descoberta num livro que nós não temos no Brasil, ele não foi publicado em português, que é um livro que, se for traduzir livremente, chamaria-se Tratado de Auriculoterapia e, em francês, Traité d'auriculothérapie. Então, mas essa descoberta e mesmo essa publicação não trouxe na época grande entusiasmo no meio científico e nem médico por algumas razões. Primeiro, o Dr. Paul Nogier, ele trabalhava sozinho. Ele não tinha grandes estruturas e ele não estava ligado a uma cadeira universitária. E por outro lado, nesse início dessa descoberta dele, ele achava que esse fenômeno, né, que o sinal vascular, eu já vou dizer já porque que ele chama assim, que esse fenômeno ele dizia respeito apenas às propriedades auriculares. Foi necessário muitos anos depois para descobrir que isso era apenas a ponta de um iceberg. Mas o Dr. Paul Nogier, já nessa época, ele encaixou essa descoberta, ele encaixou essa técnica, que na época ele ainda chamava de auriculomedicina, na auriculoterapia. E parafraseando o próprio Dr. Paul Nogier, porque nada melhor do que o próprio descobridor para explicar e descrever as suas descobertas, né? Eu vou ler uma frase que ele coloca nesse livro do Tratado da Auriculoterapia. Ele fala o seguinte: de fato, a auriculomedicina tem essencialmente uma vocação diagnóstica e seu princípio é totalmente diferente da auriculoterapia, a qual é unida unicamente por circunstâncias ou comodidade. Bom, então o que ele pensava nessa época? Que enquanto a auriculoterapia se apoiava na detecção ligada às propriedades elétricas do ponto, de certos pontos, né? A pedra angular onde se construía a auriculoterapia era a observação do pulso. Posteriormente, então, o tempo foi passando, o Dr. Paul Nogier continuou explorando, se aprofundando, pesquisando esse fenômeno que ele tinha então sentido, né? Ele mesmo viu que essa reação acontecia em qualquer estimulação da pele e que essa reação então não era dependente só da orelha. Por conta disso, ele se deu conta que esse nome, ou seja, reflexo aurículo cardíaco, não era apropriado a esse fenômeno que ele tinha descoberto. Então, por sugestão do Dr. Pierre Magnan, ele substituiu o termo RAC, reflexo aurículo cardíaco, pelo termo VAS, vindo da sigla do inglês Vascular Autonomic Signal, em português, Sinal Autonômico Vascular, ou VAS. E voltando então a parafrasear o próprio Dr. Paul Nogier, quando ele se dá conta disso, ele escreve em 1981. Esse reflexo aurículo cardíaco, RAC, na verdade não é nem um reflexo e nem obrigatoriamente cardíaco. Ele não corresponde somente à orelha, inclusive. Este nome falso me veio à cabeça num primeiro momento. E, infelizmente, todo batismo de nome se enraiza e se perpetua com os anos. Eu, atualmente, nomeei esse reflexo de VAS, do inglês Vascular Autonomic Signal, pois trata-se de um tipo de sinal neurovegetativo do plano vascular. Então, como eu disse, é uma citação do próprio Dr. Paul Nogier em 1981. Bom, mas afinal, o que é o tal do sinal vascular? O sinal vascular é o testemunho de uma adaptação do organismo diante de uma dor, de uma estimulação cutânea, de uma emoção ou de qualquer situação anormal que aconteça com esse organismo. O VAS é uma reação arterial que se aprecia na tonicidade da parede arterial. Não tem nada a ver com o ritmo cardíaco. Inclusive, o ritmo cardíaco não se altera na observação do VAS. O VAS ele pode se manifestar de várias formas. O pulso pode ficar mais amplo, mais duro, mais fraco. Normalmente, a resposta a VAS é imediata, tão rápida quanto a contração das pupilas em um flash de luz.
Numa pessoa saudável, nós vamos observar, ao avaliar o VAS, uma pulsação alterada, uma pulsação diferente, de 1 a 3 ritmos, né? De 1 a 3 vezes. Quando essa pulsação passa de 3, nós já temos uma pista de que podemos estar diante de algum processo patológico. Mas vamos esmiuçar um pouquinho mais essa questão vascular para a gente entender realmente o que é o VAS e o que não é o VAS, né? Então, o pulso, ele é uma onda de pressão que vem lá do batimento cardíaco. É uma onda de pressão que normalmente é sentida nas artérias distais. O VAS é perceptível ao nível dessas artérias distais. E se nós pudéssemos dividir as qualidades, né, os tipos de artéria que existe no corpo, a gente sabe que existe 2 tipos: as artérias elásticas e as artérias musculares. E o VAS é sentido nestas últimas, que são chamadas de artérias musculares justamente porque, na sua constituição, existe uma quantidade muito grande de células musculares. Bom, Dr. Michel Marian, em 1993, depois de muitas tentativas, ele conseguiu fazer um estudo que trazia um pouco mais de fundamentação ao que a gente percebe nas próprias mãos. Nessa pesquisa que o Dr. Michel Marian fez em 1993, ele conseguiu concluir que o VAS é percebido, então, nas artérias musculares, que são artérias que atingem um diâmetro de 6 milímetros e uma espessura de 1 milímetro. No início, na descoberta do VAS, pensava-se que as artérias musculares, elas simplesmente se deixavam dilatar na ocasião de um VAS. E o Dr. Marian descobriu que isso não é verdade, que esse conceito era falso. Na verdade, o que importa para a origem do VAS é a resistência do fluxo sanguíneo. O que é isso? A resistência do fluxo sanguíneo é uma força que se opõe ao fluxo sanguíneo nos vasos, resultante da fricção do sangue na parede dos vasos. Quanto menor é a artéria, mais lento é esse fluxo de sangue. Por quê? Para que aconteçam as trocas gasosas. Então, o que sentimos no VAS não é a dilatação da artéria, é o atrito da coluna de sangue na parede arterial. Esse atrito atinge o máximo no momento do fechamento da válvula cardíaca e vai diminuindo progressivamente até que aconteça um novo batimento cardíaco. Dessa forma, nós vemos que a artéria por si não se dilata. Gente, se isso acontecesse e se fosse possível a gente perceber ao toque, ocorreria uma queda de pressão tão grande que o paciente ia sentir um choque. Não seria possível. Então, o que acontece? A variação de dilatação da artéria durante uma pulsação, ela acontece, mas ela acontece ao nível dos microns. É 1 micron. Isso não é perceptível ao toque. O que é perceptível ao toque é a variação da coluna de sangue que vai acontecer dentro da artéria. Então, o que influencia essa resistência periférica para que consigamos sentir essa variação que chamamos de VAS? A resistência periférica depende da viscosidade do sangue, do comprimento total dos vasos sanguíneos e do diâmetro dos vasos sanguíneos. Fatores que não variam com facilidade. Então, existe sim uma variação do diâmetro que é extremamente pequena, no âmbito aí de 1 micron, e não é ela que você vai sentir ao avaliar o VAS. Repito, não é ela, não é o diâmetro que você vai sentir variar quando você observa o VAS. O que você vai sentir é o atrito da coluna de sangue dentro da artéria. Então vamos mais um pouquinho, entrar um pouquinho dentro dessa questão, né, esmiuçar um pouquinho mais anatomicamente para a gente concluir o que é o VAS. Então, do que depende a variação do diâmetro dos vasos sanguíneos? Depende do baroreflexo, que é responsável pela regulação da tensão arterial através dos barorreceptores, que são captores de pressão dentro das artérias. Então,
Os baroreceptores, que são captores de pressão, que estão dentro das artérias, vão informar o sistema nervoso central, principalmente através, é uma resposta complexa, hein, gente? Principalmente através de duas partes do tronco cerebral, os colículos superiores e inferiores. Se vocês gostam desse assunto, eu particularmente gosto bastante, eu recomendo que vocês estudem neurofisiologia do tronco cerebral. Qualquer livro bom, né, de neurofisiologia vai estar explicando essas variações e essas regulações que acontecem. Eu só quero esmiuçar um pouquinho mais para que eu justifique o que é, na verdade, o VAS, o que é, na verdade, esse sinal vascular. Então, esses baroreceptores que vão gerar um baroreflexo, que vai informar o sistema nervoso central, principalmente no tronco encefálico, em seus colículos superior e inferior, vai efetuar uma ordem que é gerada pelo sistema nervoso neurovegetativo, especificamente o sistema simpático, que é, na verdade, quem regula o diâmetro dos vasos. Então, o VAS é uma resposta neurovegetativa, especialmente do sistema simpático. Então, através do VAS, o que nós estaremos fazendo? Nós estaremos observando, percebendo o tônus do sistema neurovegetativo, do sistema simpático. A resposta VAS, ela depende do córtex cerebral, do sistema límbico, do hipotálamo, da formação reticular ativadora ascendente, do tronco cerebral e da medula espinhal. É uma resposta complexa. Mas essa resposta maravilhosa que acontece em todos os seres humanos, ela nos permite uma exploração muito mais vasta, não somente da orelha, mas de outras regiões dérmicas, e graças aos mecanismos que nós temos de teste para esse fenômeno, nós podemos estudar as reações do paciente, tanto no seu terreno patológico, para que a gente chegue, inclusive, nos mecanismos patológicos da doença específica daquele paciente. Então, o pulso ele passa a ser um fio condutor, que vai permitir avaliar, identificar e medir os parâmetros biológicos e de preparar, assim, uma terapêutica exclusiva, individualizada para esse paciente. Ou seja, o VAS vai permitir medir a capacidade de adaptação daquele indivíduo. Então, como é que a gente observa o VAS? O posicionamento do profissional para se observar o VAS é muito simples. Eu vou colocar uma imagem aqui nesse vídeo e vocês vão ver a mão do terapeuta e o paciente, né? O paciente vai estar deitado em decúbito dorsal, com a mão para cima, e o terapeuta, né, o profissional, ele vai estar sentado na cabeceira do paciente e vai, com o seu polegar, tocar o pulso radial. Sim, eu não vou mentir. Sentir o VAS é algo que exige treino. Exige treino e algumas pessoas, infelizmente, têm certas dificuldades. Logicamente que essas dificuldades são superadas com treino, com certeza. E algumas pessoas, elas vão ter facilidade. E a facilidade vem pela facilidade sensorial. A pessoa tem, por alguma razão, uma sensibilidade um pouco mais fina, um pouco melhor, principalmente no polegar. Mas, olha só que interessante, até isso treinando melhora. Por quê? Porque o que eu vou estar melhorando no meu polegar como profissional para que eu consiga sentir o VAS? Eu vou estar melhorando os meus mecanorreceptores. Quanto mais eu uso, melhor vai ficar, mais ativo os meus mecanorreceptores. E isso vai fazer com que eu tenha uma maior sensibilidade no meu polegar para que eu consiga, então, sentir o VAS. Realmente vai precisar de treino e vai precisar de paciência do profissional, vai precisar da sua paciência profissional. Mas se eu puder te dar uma dica, eu te dou uma dica agora. Comece já. Não importa se você já conhece a auriculoterapia francesa ou não. Se você tem interesse em se aprofundar nessa técnica, comece a treinar a sua mão a sentir o VAS agora. Hoje, se possível já, com os seus próximos da família, se for possível, né? Lógico. Como é que você pode fazer um teste simples para sentir o VAS? Simplesmente com uma lanterninha.
Uma lanterna simples dessas de uso doméstico. Se você não tem, nessas lojas de utilidades, elas vendem aquelas lanternas que as crianças adoram para ver, para fazer, né, luz no quarto e coisas assim. Lanterninha simples. Você vai clicar com essa lanterna na pele, qualquer região da pele do paciente, e vai tentar observar no pulso radial uma alteração leve a princípio. Algumas pessoas realmente vão sentir algo muito leve. E treinando, com certeza, um dia você vai conseguir dominar essa técnica. Então, naturalmente, como é que acontece o VAS no nosso corpo e como é que a gente vai perceber no corpo do nosso paciente? Alguns estímulos são capazes de gerar VAS. O primeiro deles são as emoções, né? Então, quando o paciente está, às vezes, relatando um caso, se você se permitir segurar no pulso radial dele, você vai perceber os momentos de maior tensão desse relato do paciente, a variação desse pulso. Outras formas são estimulações cutâneas, que nós comumente utilizamos dentro da auriculoterapia com o auxílio do VAS, que são estimulações luminosas, por exemplo, a própria luz branca, que eu acabei de dar exemplo aqui para vocês, pinçamento, beliscões, estímulos táteis na pele, dependendo da situação, também vai poder gerar um VAS. E as luzes coloridas, que são todas as outras partes de filtros que eu vou falar muito provavelmente no próximo vídeo, e também as luzes espectrais. Eu vou explicar também, luzes espectrais são luzes que carregam uma informação. Por exemplo, quando a gente trabalha com o teste RAFT do Rafael Nogier, nós estamos trabalhando com luzes espectrais. E as frequências de Nogier, quando nós estimulamos com frequências de Nogier luminosas, através de cor, né, que são cores respectivas à frequência, isso também vai acontecer, então, a gente vai observar o fenômeno VAS. Uau! Então, vamos resumir para que vocês consigam, então, ter a definição clara do que é VAS. VAS é uma reação fisiológica transitória que se manifesta por uma modificação do tônus da parede arterial, seguida a uma estimulação ou a uma emoção. E ela é, inclusive, perceptível manualmente pelo profissional nas artérias distais. VAS é a expressão da manifestação do sistema neurovegetativo, especialmente do sistema simpático. VAS é um sinal de adaptação do organismo. Espero que tenham ficado claro o que é o VAS. É lógico que o treino vai fazer com que você domine a técnica, mas o intuito desse vídeo era que você conhecesse qual é o segundo pilar da auriculoterapia francesa, entender que esse pilar é o que realmente diferencia de uma vez a auriculoterapia francesa de toda e qualquer técnica que usa a orelha como tratamento. Ele passa a fazer a auriculoterapia francesa uma metodologia inconfundível. A auriculoterapia francesa é aquela que utiliza, inclusive, o VAS. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e eu vou estar esperando vocês no próximo vídeo que vai falar sobre frequências de Nogier. Não deixe de ver esta pequena série na sua sequência. Primeiro, detecção de pontos. Segundo, sinal vascular. Esse vídeo que você acabou de ver até agora, inclusive, te agradeço que você chegou até aqui. E o terceiro vídeo que virá na sequência, que é sobre frequências de Nogier. Muito obrigada e até um próximo vídeo.